tarde, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Este é o segundo vídeo sobre a parábola do bom samaritano. Caso você não tenha assistido ao primeiro, eu gostaria aqui de rapidamente recapitular as lições aprendidas até agora, mas também te convido a assisti-lo para que você mesmo tire do texto as suas próprias lições. Bom, a primeira lição é que o amor é manifesto através do exercício da compaixão e da misericórdia. E é essa a lição principal do texto, pois Jesus está falando com um doutor da lei que está quase ou inteiramente desprovido de amor ao próximo. A segunda lição é que só existe uma maneira de interpretar a Bíblia, a saber, da forma como ela foi escrita. A Bíblia não pode ser lida como um biscoito da sorte. A terceira lição é que existem duas narrativas em conflito nesse mundo, a bíblica e a secular. A bíblica exige de nós um viver a partir da vontade de Deus. Já a narrativa secular nos ensina a viver a partir da nossa própria vontade e sentimentos. E é aqui que está o conflito que experimentamos no nosso dia a dia. Jesus conduz o doutor da lei a um autoexame, uma introspecção sobre como ele lê e interpreta a Bíblia com aquilo que ele pratica. Ou seja, não basta saber interpretar as Escrituras, é preciso praticar o que se sabe dela. Quarta lição é que a intensidade do amor ao próximo é a mesma com a qual eu me amo. A quinta e última lição que aprendemos no primeiro vídeo foi que não amamos ao próximo porque o nosso amor próprio está distorcido. A insatisfação que temos conosco nos faz sentir que somos um fracasso, que não somos bons o suficiente, bonitos o suficiente, felizes o suficiente. Por isso, não nos amamos e não conseguimos amar o próximo. O advento da internet faz parecer que todos nós temos de ser famosos por aquilo que fazemos. Traduzindo, enquanto não encontramos a nossa identidade em Deus, estamos fadados a nunca nos amarmos. E adivinha a consequência disso? Nunca amarmos o próximo. A partir daí, eu gostaria de tirar mais lições desse texto. E a primeira lição para esse vídeo é: se o amor ao próximo está baseado no amor próprio, então quanto mais eu me amo e me preocupo comigo, mais eu deveria amar ao próximo e me preocupar com ele. Vamos voltar para o texto de Lucas 10, do verso 30 ao 33? Diz assim: E respondendo Jesus disse, descia um homem, ou certo homem de Jerusalém, para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. Bom, Jericó estava situada a cerca de 27 ou 28 quilômetros de Jerusalém, e a viagem naquele tempo durava em média 7 horas. Além disso, estava a cerca de 1.000 metros abaixo de Jerusalém, de modo que a descida era bem íngreme. O terreno era bastante acidentado, rochoso e em alguns lugares desabitado. Embora fosse uma estrada bastante movimentada, a viagem era muito perigosa devido à grande quantidade de covas e buracos que facilitavam a fuga de ladrões ou outros criminosos. Jesus introduz na história alguns personagens. Ele cita um sacerdote, um levita, um outro judeu, que ele chamou de certo homem, e um samaritano. É interessante que no tempo de Jesus havia cerca de 20.000 sacerdotes. Eles serviam no templo 2 vezes por ano,
durante uma semana cada vez que ele servia. Os levitas eram aqueles que ajudavam os sacerdotes, executando os serviços ali no terreno do templo. Certo homem mencionado por Jesus é um viajante judeu, e os ouvintes da parábola sabiam disso. Portanto, ele era um semelhante do mestre da lei. Agora, depois de apresentar um sacerdote e um levita na história, os judeus que ouviam a Jesus esperavam um outro israelita, ou seja, um judeu comum, alguém que não fizesse parte do clero. Aí vem a grande surpresa. Jesus introduz um samaritano na história, um choque. Daí a pergunta feita ao doutor da lei no verso 36. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Porque para o judeu, o seu próximo é alguém que faz parte da comunidade judaica, um parente, um amigo, um outro judeu. Jesus apresenta um homem que não tinha nenhuma razão especial para ajudar este judeu caído. Aliás, pelo contrário, judeus e samaritanos se odiavam por causa da rivalidade étnica entre eles. Então não havia razão nenhuma para o samaritano ajudar aquele homem caído. A lição aqui é forte até para nós, irmãos. Estamos dispostos a socorrer alguém que nos odeia? Mesmo sendo odiado pelos judeus, o samaritano da parábola rompe com a sua agenda pessoal. E eu não faço ideia o que ele ia fazer, mas ele deixa tudo de lado, porque diante dele existe uma necessidade maior, a vida de um homem. Ele interrompe a sua viagem e vai em direção ao judeu ferido. Ele toma o ferido nos seus braços, faz uma asepsia, uma limpeza nas feridas dele com um vinho e passa azeite para aliviar a dor. E não parou aí. O texto indica que o samaritano deu lugar para o ferido em sua cavalgadura. Isso quer dizer que ele foi o restante da viagem a pé. Ele leva-o até a hospedagem e continua os cuidados. E eu imagino que ele deu banho, colocou novas roupas, providenciou medicamentos de tempos em tempos e assim por diante. Seria o suficiente para nós se o texto parasse aí. Mas Jesus diz que no outro dia, antes de partir, ele deixa as despesas deste homem pagas por muitos dias. E ainda afirma, tudo que ele consumir, e se o dinheiro que eu deixei não for suficiente, põe na minha conta. Que texto impactante. A parábola deve ter causado frio na barriga dos ouvintes. O problema é que com isso, Jesus está dizendo o seguinte: era esperado que aqueles a quem a lei foi entregue, os conhecedores dela, o sacerdote e o levita, fizessem isso, mas não o fizeram. Agora, vamos nos colocar no lugar do homem ferido por um momento? Ele está lá, numa região desértica, deitado na areia quente, sem água. As feridas doem. O sol faz com que elas queimem. Ele ouve passos. É alguém se aproximando. Graças a Deus. Uma esperança. Adivinha quem é? Um sacerdote. Mas de repente, os passos vão se afastando. Algum tempo depois, novamente ele ouve passos. Alguém se aproxima. Dessa vez, um levita. Mas nada de ajuda. A esperança novamente se foi. E pela terceira vez, ele ouve passos. Agora já não cria expectativa de socorro. Ele pensa, eu vou morrer aqui. A esperança acabou. Mas alguém o pega nos braços, o tira da estrada. E imagino que com os olhos semiabertos, ele vê um homem. Nossa, é um samaritano. A segunda lição que eu quero tirar aqui é: quem ama o próximo como a si mesmo está disposto a arriscar a própria vida para socorrê-lo.
Diante do risco da chegada iminente de ladrões, o samaritano não pensa duas vezes. Ele põe a própria vida em risco. Onde muitos de nós pensaria, se eu parar aqui para ajudar, o que pode acontecer comigo? O samaritano pensou diferente. Ele disse consigo mesmo, se eu não parar, o que acontecerá com ele? Eu sou a única opção desse homem. Queridos, em se tratando da vida eterna, é assim que devemos nos relacionar com as pessoas. Eu sou a única opção dessa pessoa. Se eu não falar do amor de Deus para ela, ela pode morrer hoje. Agora vamos pensar no que pode ter levado o sacerdote e o levita a deixarem um homem naquele estado. Letra A. Podemos pensar que era muito comum encontrar homens caídos e feridos naquela estrada e por isso eles se tornaram acostumados com a miséria social. Ou seja, tornou-se um hábito ver alguém machucado e caído. E não é difícil entender isso. Basta vermos a quantidade de pessoas pedindo dinheiro nos semáforos da nossa cidade e percebermos a nossa atitude diante dessas pessoas. Pense na quantidade de filmes apocalípticos que surgiram nos últimos anos. Para citar alguns, Contágio, 2011. Agora Estamos Sozinhos, que saiu em 2018. A série The Walking Dead. The Rain, que saiu em 2018, uma outra série. Isso quer dizer que a pandemia não nos pegou de surpresa. Esses filmes foram nos convencendo de que isso poderia acontecer. Então, nos acostumamos com a morte de centenas de pessoas e apenas alguns ou um grupo de sobreviventes. Poderia citar aqui uma série de telejornais cujo único objetivo é nos fazer acostumar com a maldade. Não nos comove mais quando um policial espanca o segurança de um supermercado pelo simples fato de ser solicitado a colocar sua máscara enquanto circulava pelo estabelecimento. E com isso, eu não quero dizer que os policiais são sempre violentos. Eu me refiro ao fato de que, se aqueles que têm a autorização para usar a força agem dessa maneira, então não nos resta esperança e nem justiça. Nos acostumamos com essa situação. Nos acostumamos a olhar para o futuro sem esperança, com pessimismo. Letra B. Podemos pensar que o sacerdote e o levita tinham muito zelo pelo exercício do ministério, porque a lei cerimonial dizia que se um judeu tocasse num morto, ele ficaria impuro e deveria passar pelo processo de purificação. Você vai encontrar isso em Levítico, capítulo 21. Isso os tornaria inaptos a servir no templo. Então, por via das dúvidas, nenhum deles ousou tocar no homem caído. Agora, este argumento não se sustenta, porque o texto diz que eles desciam, vinham de Jerusalém para Jericó, ou seja, já haviam cumprido o seu período de serviço litúrgico e provavelmente estavam indo para casa. Eu não quero aqui tirar nenhuma conclusão, porque qualquer que seja o motivo, eles trocaram o exercício da misericórdia pelo exercício litúrgico. Em outras palavras, fizeram do culto no templo a razão exclusiva de seus ministérios. Estavam tão preocupados com o culto que passaram de largo. É como se o único serviço que eles soubessem fazer fosse o culto ou o serviço no templo. É como se fora do templo não houvesse mais nada a ser feito. Eles não sabiam o que fazer fora do templo. Se lhes fosse tirado o direito de cultuar no templo, eles provavelmente estariam perdidos ministerialmente falando. Não saberiam o que fazer. Pergunto, é correta essa atitude? É bíblico este comportamento? Para Jesus, não. Para Jesus, o exercício da misericórdia é mais importante que o exercício litúrgico. Eu me lembrei da conversa de Jesus com a mulher samaritana.
ela manifesta essa mesma preocupação. Ela diz: nossos pais falam que é aqui que se adora, é neste monte. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Mas Jesus diz à mulher: a hora vem e já chegou onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura. Perceba que o texto diz que Deus procura adoradores e não adoração. Por quê? Porque podemos adorar a Deus e não sermos adoradores. Jesus vai tratar com a samaritana e vai dizer: não é o local, não é o lugar, não é o templo, mas é como se adora. Porque o Pai não está buscando adoração, mas adoradores. Porque se fosse assim, o que diríamos de Paulo e Silas na prisão? Estes homens eram adoradores, independente da circunstância que viviam ou que enfrentavam. O desejo de Deus nunca foi construir um templo. Atos 7 e 17 vão dizer que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Esse foi o desejo de Davi. O desejo de Deus foi um tabernáculo. Por quê? Porque ele queria estar aonde o povo estava. A habitação de Deus é no meio do seu povo. Por isso a organização das tribos em volta do tabernáculo. E quando João vai escrever que Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, a palavra habitou é tabernaculou, que traz a ideia do tabernáculo do Antigo Testamento. Ou seja, Deus quer estar onde o povo está, no meio do povo, andando no meio do povo, para depois estar dentro do seu povo, que é o que o apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. Ora, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo? Jesus, citando Isaías, capítulo 29, verso 13, ele diz em Mateus 15:8, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Verso 9, em vão me adoram. Claro que com isso eu não estou diminuindo a importância do ritual litúrgico do culto, mas o templo não é o único local onde cultuamos. Aliás, o culto no templo é a menor parte do nosso culto e adoração. Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está falando da integralidade do ser humano, ou seja, não é só com os lábios, mas com tudo que o nosso corpo produz, que cultuamos a Deus. Tocar num morto, para aqueles homens, o sacerdote e o levita, tornava-os impuros e desabilitava-os para o serviço no templo. Ah, irmãos, há tanto para ser feito. Temo caminharmos para o mesmo comportamento que o sacerdote e o levita. Nos ocupamos tanto com o culto, que agora que nos foi tirada a liberdade de culto, parece que estamos perdidos. Jesus não mudou de assunto para responder ao doutor da lei. Ele abre o capítulo 10 dizendo aos discípulos para irem adiante dele a todas as cidades e lugares. No verso 2 ele diz, grande é a colheita, em algumas versões a seara, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Não é minha, não é tua, é a sua, do Senhor. No outro texto ele diz, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita, João 4:35. No verso 38 ele diz, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram.
Queridos, o nosso único trabalho é colher. Nós não precisamos plantar, não precisamos regar e nem podar. Basta colher. Já que nos foi decretado o fechamento do templo, não podemos omitir o ministério que nos foi confiado, que nos foi dado. O ministério da reconciliação, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Se estamos perdidos, olhemos para Jesus. Ele nos ajuda a encontrar o que fazer. Podemos começar aqui. Tive fome e me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Fui estrangeiro e me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Mateus 25, versos 35 e 36. Nós não podemos sair deste momento histórico da mesma forma que entramos nele. Esse tempo precisa produzir algo em nós. Precisa produzir mudança em nós. E de novo, eu não estou dizendo que o culto no templo não é importante. De maneira alguma. Você sente falta do culto? Eu também sinto. Mas o que eu vejo são pessoas correndo daqui para lá, de lá para cá, atrás do culto, quando o culto deveria ser a vida dessa pessoa ou destas pessoas. Não podemos reduzir a nossa adoração, a nossa espiritualidade a um local. O culto presencial, a reunião, não é a missão. Ela nos lembra da missão. A missão é ir, anunciar as boas novas. Porque o momento histórico exige de nós uma nova postura. Fomos criados para adorar a Deus e para o louvor da sua glória. Sim, Efésios 1:12. Mas no capítulo 2, verso 10, ele diz: mas também fomos criados para as boas obras. Que Deus nos ajude. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos, diante desse texto, diante de tudo que o Senhor nos ensinou através dessa parábola, nos colocar à disposição do Senhor, sabendo que, mesmo proibidos da reunião do culto, nós temos muito trabalho a ser feito. E o Senhor nos confiou essa colheita. O Senhor disse que nós não plantamos, nós só precisamos colher. Nos dá forças, nos dá graça, nos dá estratégia, nos dá sabedoria para aproveitar esse tempo, para remir esse tempo, para trabalhar, ó Deus, em nome de Jesus, para continuar aquilo que a tua igreja começou no primeiro século, para que o teu nome seja conhecido, seja glorificado. Nós nos colocamos à disposição do Senhor como igreja, embora com uma ação restrita agora no confinamento, mas nós podemos ir, como diz a parábola, como diz o capítulo 10 de Lucas, de 2 em 2, ir às casas, orar pelos enfermos, curar os enfermos, levar mantimento, levar vestimento, cuidar e acolher daqueles que precisam. E o teu nome em todas essas coisas será glorificado. Com isso, Senhor, eu não quero diminuir a importância do culto ao Senhor, porque foi o Senhor quem estabeleceu o culto. Mas há um decreto e a tua palavra diz que nós precisamos nos submeter às autoridades. Mas há tanto para ser feito, Senhor, fora do templo. Então abra os nossos olhos, como diz o texto de Mateus, para enxergarmos as necessidades e o teu nome será glorificado. Oramos agradecidos, tomando posse dessa palavra, tomando posse das lições que tiramos desse texto. Em nome de Jesus. Amém.